noite. Como vocês estão? Agora vocês vão me ver. Ok, ainda acabamos de sair de atendimento, estava finalizando uma paciente aqui. Fizemos casinhos de harmonicá, de ângulo de mandíbula, e aí eu vim correndo aqui para vocês. Mas vamos lá, ao que interessa. Boa noite, todo mundo descansado aí pós-carnaval, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Skin Vive. Não sei se alguém aqui já usa. Mas eu quis até trazer esse tema depois do último que a gente fez, que foi do Profile, porque são resultados bem próximos que a gente consegue com os dois produtos, porém, ao mesmo tempo, eles são tecnologias totalmente diferentes, tá? E para quem está entrando aqui pela primeira vez na nossa live, a gente sempre compartilha toda terça-feira às 19 horas uma live Rapidex, né? Para não ocupar muito tempo de vocês, mas sempre trazendo uma novidade, trazendo algo diferente. Gente, vou dar uma limpadinha aqui na câmera, tá? Tô vendo que tá meio embaçado. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Rachel Bernardo, eu sou mestre em harmonização, doutorando em ciências biomédicas, também biomédica esteta, e sou a mentora do programa RB Acelera Hoff, além de ser especialista em implante orto, criadora de algumas técnicas, como RB Wires e RB Lips, que é uma técnica que faz a RB Wires é uma técnica que faz uma solda no fio de PDO para a gente tirar aquele nozinho que se fazia antigamente, porque os fios têm muita memória. Também sou autora do livro Técnicas Exclusivas RB, onde eu desenvolvi várias técnicas e tenho registro dessas técnicas a nível mundo, tá? A gente registrou em vários países. E também colaborei nesse livro de fios de PDO que foi lançado em 2022. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de Skin Vive. Então, Skin Vive é um produto da Allergan, tá? Que eles desenvolveram e lançaram. Eu fui no lançamento deles, que foram feitos lá em São Paulo, esse lançamento, né? Lá eles mostraram algumas técnicas. Hoje, vários profissionais já adaptaram algumas técnicas a favor. Tem quem aplique em olheira, que não é indicado pela empresa, tá? Porque, queira ou não queira, é um ácido hialurônico e ele tem, na reologia dele, tem ativos que conectam essas cadeias, que puxam água, porque o ácido, todo o ácido é hidrofílico, então ele vai puxar água para ele, então pode criar, sim, bolsas, porém tem várias pessoas que têm bons resultados fazendo aplicação em olheira, né? A reticulação dele é baixa, bem mais baixa do que um Epetiquesse 100, por exemplo, uma baixa reticulação, porém ele tem sim reticulação, diferente do Profile que não tem reticulação, tá? Então, a tecnologia dele é o Vycross, que é uma tecnologia que a Allergan desenvolveu, aonde faz a unificação de peso molecular de ácido hialurônico alto e baixo, assim como no Profile, tá? Só que nesse caso tem uma reticulação. A aplicação dele é intradérmica, tá? E ele suaviza rugas profundas, textura, suaviza essas linhas mais superficiais do sorriso, tá? Então é uma linha legal que dá para trabalhar. E é o que eu sempre falo: tudo que a gente traz de novo para o paciente rola o interesse. Por que rola o interesse? Porque o paciente quer novidade que trate. Ah, eu nunca ouvi. Ah, ela está sempre antenada, ela está sempre ligada no que está sendo, né, passado nos congressos, de novidade dos produtos. Então, o paciente quer sempre inovação, porque ele nunca quer mais do mesmo. Principalmente, né, se for algo que no passado já não deu certo, né? Então, eles querem coisas novas. E aí, o Skin Vive, então, para vocês verem a diferença, depois no final eu deixei um comparativo lá do Profile para a gente fazer um debatezinho. O Skin Vive, então, ele tem uma porcentagem de ácido hialurônico bem menor que o Profile, né? O Profile, como eu falei para vocês na aula passada, é 32. Já o Skin Vive, 12. Então, ele é muito mais baixo que outros ácidos encontrados no mercado, que a gente vê aí que é uma média de 18 a 20, né? Lógico que tem os de 32, 26, 28, mas a média base dos outros ácidos é 18 a 20 miligramas, tá? Tem a lidocaína na composição. Porém, esse G-Prime dele tem um processo de elasticidade muito grande, porque ele é bem viscoso, né? Então ele espalha bem, ele flui bem. Então você pode colocar dentro de uma ruguinha, principalmente rugas em regiões móveis, como as do sorriso aqui, né? Eu falo os Wi-Fi, que fica aquela marca que o paciente não gosta, que ele vai dar uma hidratação.
Então, se você pega um paciente que está com aquele aspecto mais cadavérico, mas que não quer ganhar volume, é uma ótima opção, né? Ele vai tratar essas rugas, mas ao mesmo tempo também vai dar um leve preenchimento, um glow, né? A coisividade dele é uma coisividade baixa, né? Porque ele tem esse poder de espalhabilidade, então ele vai espalhar nesse tecido, principalmente nessas áreas que a gente tem pouco, né, tecido adiposo, que é mais colabado. E para extrusão na seringa é muito fácil, porque como ele passa, ele flui, a viscoelasticidade dele é muito boa e a coisividade é baixa, então ele flui muito fácil, tanto pela cânula como pela agulha, tá? Mas eu indico vocês aplicarem com a cânula. Por quê? É um truquezinho. Eu gosto muito de passar a cânula já fazendo uma subincisão na região, tá? Então eu passo bastante a cânula antes e depois eu solto o produto, preenchendo a região que eu quero ali, que tenha esse pequeno volume, mais esse efeito mais hidratação, que é a promessa do Skin Vive. Então, hidratar, né? Então, pacientes que têm aqueles pés de galinha, que você coloca toxina, some a movimentação da ruga dinâmica, mas você vê aquele craquelado superficial que precisa de uma hidratação mesmo, Skin Vive é uma ótima opção, tá bom? A durabilidade dele aí não é tão alta, né? Mas ele integra muito bem com o tecido. Então, aqui a gente consegue ver, né, esse transporte de água que ele faz, né, esse volume que ele traz aí para a região, porque ele tem alta afinidade por água, diferente de produtos com alta coesividade, né, tem afinidade por água, mas é menos, vai dar mais volumização, tá? Então, ele consegue realmente trazer essa hidratação. Aqui vocês vão ver, né, que é o estudo feito da Allergan mesmo, que após 3 meses ganha grande volume, porque ele também ativa a matriz extracelular, ele traz formação de angiogênese, né, mais vaso, mais vascularização local. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, sim, uma remodelação. Lógico que não é tão alta quanto o processo inflamatório de um bioestimulador, porém, o processo de ácido hialurônico no geral, ou até mesmo a subincisão que é feita local, gera um processo de inflamação onde você tem uma bioestimulação, tá? Então, sempre a gente vai ter bioestímulo de colágeno também. E como que é feita a aplicação? E aqui está um dos diferenciais do Profile, né? Então, eu mostrei para vocês aquela 5 point lá de técnicas do Profile, que era pontual de cada lado. E aqui já é uma aplicação muito parecida com enzimas que a gente faz, né? Então, principalmente quando é feito enzima de abdômen, de culote, a gente faz marcações. E aqui eles mostram uma ilustração muito bacana, mostrando a diferença de um rosto mais jovem para um rosto mais maduro. Então, com um espaço ali de 1 centímetro, a marcação para um rosto mais jovem e para o rosto mais maduro, espaços menores de 0,5, né? Então, aumenta ali a quantidade de pontos. Uma dica: como ele tem lidocaína na composição e o ácido hialurônico em si já é algo ardido para se aplicar no paciente, né? Eu indico vocês, cada ponto desse, colocar um pouquinho de anestésico tópico, tá? Eu gosto muito do Piagres, eu uso ele aqui e deixo o paciente uns 20 minutinhos, então eu faço a marcação, coloco o pontual Piagres ali na marcação e aplico. Fica muito mais confortável para o paciente, tá? E aí vocês vão fazer então esse processo como se fosse grades mesmo, é o grid que eles falam, né? Pode ser feito. Ou se vocês não quiserem fazer uma hidratação full face, como tá aqui na imagem, vocês podem fazer mais pontual. Então, eu quero colocar só nas rugas do sorriso. Eu quero fazer pescoço, tá? Então pode ser feito a região que vocês quiserem. Se for pontual, vocês vão fazer, né, com a agulhinha ali, coloca intradérmico, tá? Não é tão superficial quanto o Profile, um pouquinho mais profundo, tá? A agulhinha inclinada ali é 45. Eu, particularmente, gosto de cânula, então eu sempre aplico com cânula. Eu quase não faço esse formato de aplicação aqui de grid, tá? Eu deixo isso aqui para enzima mesmo. Então, eu faço cânula, faço debridação, faço subincisão, e depois eu venho espalhando na região que eu quero ali uma maior hidratação, tá? Mas fica a critério de vocês, eu estou passando o que é preconizado pela empresa. E aqui um videozinho mostrando a aplicação para vocês, então.
tá? Sempre lembrar de fazer a higienização. Ah, uma boa coisinha agora que eu vi no vídeo que eu lembrei. A caixa vem com duas seringas, tá? Então, vai ser feita a aplicação ali, ó. Pode ver que entra um terço da agulha e vai colocando bem pontual. Linha 45. E aí vocês podem distribuir, tá? Eu sempre coloco um risquinho desse só por ponto, tá? Seringuinha ali. O que eu faço com o cânula é como se fosse uma retroinjeção de um por um desse risquinho aí na região que eu tô passando, tá? Prático, né? Muito simples. Quem vive não tem muito segredo, tá? E aqui, né, acompanhamento, vocês podem ver que melhora muito a qualidade de pele, né? Então, a hidratação, profundidade, principalmente nessas rugas móveis que ficam em volta ali, da onde a gente tem mais mímica, que é do osso móvel, que é da mandíbula, tá? Então, ela dá um resultado muito bom. Eu falo que sempre o Skin Vive é um tratamento de associação, né? Eu falo que é a embalagem do seu tratamento. Então, o que que eu gosto de usar nele? Quando eu vou fazer fio já, ou um próprio bioestimulador, posso fazer ele por cima? Pode. Na mesma sessão? Pode, tá? Então, ele vai trazer uma melhora de qualidade nessa pele, associando com qualquer tipo de tratamento, tá? Então, posso fazer ele logo em seguida aplicar uma toxina? Pode. Posso fazer preenchedor e aplicar ele mais por... Pode, tá? Pode fazer uma hidratação só dérmica com ele? Pode também, tá? Mas ele associado sempre você vai ter mais resultados. E aí, eu fiz aqui tipo uma tabelinha para vocês verem, né, basicamente qual que é a comparação de um para outro, tá? Então, os dois combinam ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular, porém, as cadeias do Skin Vive, elas são organizadas em uma rede de reticulação mais estável. Já as do Profile é um complexo térmico, então eles fazem um aquecimento para poder fazer a separação, tá? A tecnologia do Skin Vive é o Vycross e do Profile é a Nyko, tá? Utiliza uma quantidade menor de ácido hialurônico, o Skin Vive, que é 12 miligramas por ml, já o Profile 32. Porém, o Skin Vive dá um pouco mais de volume, o Profile não dá volume nenhum, tá? A técnica de aplicação do Skin Vive, grid. A técnica de aplicação do Profile, BAP. Lembra que são os pontos lá? Então, mesma quantidade de ponto um lado da face, a quantidade de ponto do outro lado da face, tá bom? Então, Skin Vive, hidratação, suaviza rugas, melhora a textura da pele, tá? Faz uma pequena bioestimulação, também faz. Já o Profile, ele é aplicado em pontos estratégicos, faz uma pequena também bioestimulação, porém eles falam que é um pouco maior do que o Skin Vive, porque tem mais quantidade de ácido hialurônico por ml, tá bom? Mas ele vai ter uma ativação maior de fibroblastos. Então, ele espalha mais, né? Por isso que ele é aplicado em alguns pontos e você não precisa fazer esse grid de 1 em 1 centímetro, tá bom? Então, uma melhora global aí. Não tem muito segredo a respeito disso, não. A tecnologia, né? Essa diferença. Então, ela vem de uma integração de um gel de dermo com uma modulação de hidratação, que é a Vycross. Já o Profile, que é um produto mais difuso, ele tem o efeito de uma resposta mais celular, tá? Então, é só o jeito que é feito ali, as cadeias e a quantidade que é feito, tá? O Profile também vem numa caixinha, tá? Com duas seringuinhas, tá bom? De 2 ml. Já o Skin Vive vem com 1,1 ali, tá? Sempre vem um pouquinho mais que eles colocam, né? Que eles falam que é uma seringa de 1 ml, duas seringas de 1 ml, mas ela vem sempre um pouquinho mais, tá? Então, se você for ver, aparentemente vem menos, né? O Skin Vive. Porém, ele espalha mais o Profile, o Skin Vive não, ele tem um pouco mais de reticulação. Vai de cada indicação, tá bom? Então, eu gosto muito dele para trabalhar essas ruguinhas.
Já o Profile eu gosto quando eu quero dar um glow na pele, que eu quero melhorar, que é uma pele que não tem tantas ruguinhas, eu não quero ganhar alguma projeção, eu quero só manter aquela pele hidratada, tá? Então, essa é a diferença da indicação que eu faço de um para outro. E é lógico, custo, né? Então, uma caixinha de Profile com esses 2 ml vai estar saindo em torno ali de 700 a 800 reais hoje, né? Em algumas campanhas que eles fazem aí, já foi mais caro. Já o Skin Vive, essa caixinha com duas seringas aí, com 2 ml, vai sair em torno de 500, 600 reais, dependendo da campanha, tá? Então, é um custo aí bem variável. Não apliquem o Skin Vive como se fosse o Skin Booster, tá? Porque tem alguns skin boosters, o Vital da Galderma é bem parecido com o Skin Vive. Esse pode ser igual, mas tem alguns boosters, skin boosters, tipo de farmácia de manipulação, que eles têm menos reticulação. Então, eles têm um meio muito parecido com o Profile. Então, não pode fazer pápula superficial, nem com o Skin Vive, nem com o Vital da Galderma, tá? Então, tem que ser um pouquinho mais profundo, mais intradermal. Certo, gente? Bem básico hoje, né? Não tem muito o que falar, é mais pra vocês entenderem o produto e a indicação desse produto, tá? É um produto que está em alta, que o pessoal tem gostado, né? Só que são tratamentos mais leves. A gente vai para o chat, eu vou deixar o NPS para vocês preencherem, tá? O NPS vai ajudar a gente com os próximos temas e também para que vocês estão achando das aulas que a gente está dando aqui gratuitamente, toda terça-feira. E eu vou para o chat agora para a gente responder dúvidas. Quem tiver dúvida, manda para o chat. Dani, vamos lá. Diferença do Profile pro Skin Vive. Bom, Dani, Profile, ele vai ser hidratação também, porém, ele entremeia mais, ele penetra mais nos tecidos, tá? Então, eles prometem, pela quantidade de ácido hialurônico por ml, que é 32 miligramas, que tem uma bioestimulação, uma melhora da qualidade de produção dos fibroblastos, da atração dos fibroblastos. Já o Skin Vive, ele tem um pouco de preenchimento, porque ele tem reticulação, tá? Então, ele tem BDDE na reticulação, é baixa reticulação, porém, ele tem volumização também, coisa que o Profile não tem, tá bom? Maravilha, Karina, isso mesmo, tem que conhecer novos produtos para vocês terem um leque maior para oferecer para o paciente para associar. O diferencial hoje, gente, de venda, é o que eu sempre converso com as meninas da mentoria, as minhas mentoradas. Tem que associar produtos, tá? Você entrega muito mais resultado quando você associa e trata por camadas. Então, vou usar, que nem eu estava conversando com elas esses dias, hidroxapatita. Hidroxapatita vem, basicamente, a hidroxapatita a gente tem aonde? Osso e dente. A lógica é muito maior quando você usa ele justa ósseo. Por quê? Eu tenho mais evidências de formação de osteoblasto, tá? Então eu tenho uma remodelação melhor, eu tenho uma aceitação melhor do meu organismo. Depois que fizer esse negócio de hiperdiluir, colocar por cima da pele aí, mas o ideal é que seja mais justa ósseo possível. A mesma coisa é o que eu entrego com o Harmonicá. Hoje eu postei, acabei de postar agora há pouco, um caso da paciente que acabou de sair daqui, que é de Portugal. Ela vem raramente, né? A última vez que ela veio para cá foi em 2024, que a gente estava olhando na ficha dela. Hoje ela fez 1 ml só de cada lado, e ela tinha quase nada de ângulo de mandíbula de harmonicar. Como que a gente fez? Pontual justa ósseo, tá? E depois a gente só fez ajuste superficial para poder conectar a pele ali com a região do jaws. Mas coloquei mais profundo. Por quê? Porque eu vou ter uma entrega melhor, ela vai estar longe, eu vou ter um resultado melhor, uma projeção melhor, uma formação maior de tecido e remodelação de tecido ali, tá bom? Com certeza, tá, Karina? Indicaria o Skin Vive para mulher jovem. Eu tenho visto muito pacientes de 30, 35 anos que me procuram para melhorar isso aqui, principalmente para as usuárias de Monjaro, que tá ficando muito com o rosto cadavérico, mas que não quer perder esse efeito magrinho do rosto para não ficar aquela cabeçona, sabe, de preenchedor e o corpo magro, tá? Então, é um diferencial, dá para associar, dá para indicar tranquilamente, tá? Eu até recomendo vocês a fazerem protocolos aí para Monjaro,
para estabilizar o pessoal que está tendo uma perda de peso muito acelerada, né? Então, falem aí para fazer um bioestimulador já ajusta osso pontual estratégico, igual esse que eu falei para vocês do Harmonicá, e pode fazer já junto uma hidratação com o Skin Vive, porque perde sim muita água durante o emagrecimento. A gente perde também, tá bom? Qual o valor para vender no consultório? Eu sempre vendo ele numa média aí de 1.500 a 1.800 reais. Vai depender do que eu vou associar, tá? Então, vamos supor que eu vou associar com fios, que é mais caro. Então, eu baixo um pouquinho o valor desse produto. Eu vou vender só ele, então vou ter custo de cânula, vou ter custo de luva, hora clínica. Aí eu posso subir um pouquinho o valor dele, tá bom? Aí tem a opção de vender ele separado ou vender os 2 ml de uma vez. Também vai depender do tanto que vocês precisam indicar. Eu vou fazer face, quero fazer pescoço. Vocês viram que a aplicação é grid, então pode fazer o pescoço a mesma coisa. Eu, particularmente, gosto de fazer tanto face como pescoço com cânula, tá? Então eu jogo tudo, faço subincisão e faço tudo com cânula. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Respondi todo mundo? Tô gostando de ver hoje, hein? Bastante gente aqui, Karina participando, Rafael, Thaís, Ari. Tem uns iPhones que estão sem nome que eu não sei quem é. Fabiola, obrigada. Thaís. Certo, gente, ó, mandem aí o que que vocês querem. Tô ficando sem ideia já do que mais falar para vocês, porque tô trazendo sempre coisa nova, né? O que que vocês querem ver na próxima live de terça-feira, tá bom? A gente já vai entrar aí, terça que vem já é março, nós estamos em março. Agora começa o fluxo a voltar depois do carnaval, né? Então os pacientes vêm com tudo, já começa o pessoal que está indo embora para os seus países já fazer os tratamentos para voltar, as clínicas começam a acelerar. Mas o que vocês quiserem harmonicar eu dei uma aula tem um tempo, eu vou repetir então para vocês sobre harmonicar, porque agora tem umas técnicas que eles estão fazendo diferente, tá? O harmonicar, ele é maravilhoso porque ele tem bioestimulador junto, então ele é mais bioestimulador do que preenchedor, porém, ele tem ácido hialurônico na composição. Então, ele não é a misturinha, ele já vem pronto, já vem testado, então dá pra gente falar também sobre harmonicar na próxima, tá bom? Fios, com certeza eu sempre bato aqui em cima. Fios eu não deixo faltar, gente. Uma coisa que eu associo demais aqui, faço demais. Também dá pra gente falar de corporal, não sei se todo mundo aqui faz corporal, tá? Então dá pra gente falar de ativos, protocolos de glúteo, tá? Profile no pescoço tem ótima resposta, tá? Principalmente quando você tem aquelas ruguinhas mais marcadinhas. Então, eu gosto muito de fazer. Eu tô preferindo profile no pescoço do que hidroxiapatita, tá? Eu não tô mais fazendo bioestimulador em pescoço, tá? Eu tô diminuindo bastante o uso de bioestimulador em pescoço. Então, eu tô tentando mais hidratação e peeling, tá? Que eu tô tendo mais bons, mais resultados, né? E às vezes, quando eu preciso pra flacidez, eu coloco fio de tração, tá bom? E a hidroxiapatita eu tô fazendo muito para face. PLLA eu tô usando quase nada, bem pouco, tá? Tem bastante paciente que reclama que às vezes arredonda demais o rosto. Então eu uso mais para corporal PLLA. Bioestimulador sem diluição, aplicação igual ácido hialurônico. Dá para fazer área pontual, né? De estruturação. Vamos fazer aqui. Vou pegar então, dá pra gente associar e harmonicar e radies, STEAM. Vou montar uma aula para vocês, então, de pontual, tá bom? Como se fosse um MD Codes aí de bioestimulador. Pálpebra eu tenho usado fio, tá? Eu uso muito fio, muito fio. Até fiz um ao vivo aqui, acho que no começo do ano, que a gente colocou fios, né, numa técnica nova, vertical, tá? Então a gente colocou aí para olheira, foi muito bom. Pescoço e região dos olhos são as regiões que eu acho mais difícil de tratar. Com certeza, Thaís, é a região mais difícil de tratar. Por quê? Partes móveis, né? Então eu tenho o pescoço, que movimenta o tempo todo, o olho que pisca bilhões de vezes por minuto, né? Então é uma região que envelhece muito mais rápido do que o restante. E é uma região que pede muita hidratação, né? Então eu todo dia à noite, além de fazer os fios
duas vezes por ano aí nessa área, né? No mínimo. Eu ainda hidrato muito, eu gosto de Cicaplast, tá? Eu uso básico mesmo, não sou muito de skincare, então eu uso bem o básico, tá? É, mas é bem difícil de tratar mesmo, tá? E o pessoal tá tendo aquele negócio do celular aqui, ó, tá cada vez marcando mais, né? Pescoço. Mas, e vai ter novidade para vocês, daqui uns dias eu trago também protocolo para colo, tá? Bem legal. É novidade, novidade mesmo, que eu estou lançando, que eu estou desenvolvendo, que vocês nunca viram ele. Viram uma parte dele, talvez, mas não ele desse jeito, tá bom? Mas eu vou trazer tudo para vocês. Certo, gente? Boa noite, então, para vocês. Até terça-feira que vem. Beijo, beijo, beijo. Bom descanso. Tchau, tchau. E depois quem preencher o NPS, a gente manda também a gravação dessa live de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.